10 desafios que geram insegurança na coordenação. Bom, eu sentia muita insegurança, Carol. Quero ver você se você sentia também, hein? Eu sentia, e aí hoje o que a gente vai fazer? Vai ser uma coisa diferente. A gente vai criar o nosso top 10. Top, eu e a vamos lá. Marcela criamos o nosso top 10 de desafios, que vão estar aqui assim, do lado, em algum lado aqui eu vou colocar, tá? Pra vocês também fazerem. Então, o combinado é, a gente vai falar os nossos e vocês vão fazer o de vocês em casa. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo qual foi o de vocês. E aí a grande questão, a gente já montou o nosso. Então, a gente vai falar, lembrando, 10 é o que é menos desafio, né? A gente foi conversando e falando. E o top 1 é o que era mais, te deixava mais insegura na coordenação, que te deixa, né? O que deixava eu e a Marcela. Então, vamos começar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar o meu top 10 e a gente tem que justificar. Também não é assim, nossa, é meu top 10. Quero que você justifique o porquê. O 10 é o que é mais fácil. É o mais assim, fácil. É o desafio menor. Então, tá, não é que assim, beleza. não é um desafio, mas é que era menos difícil pra você, tá? Então vamos lá. O 10, eu coloquei que é chamar a atenção de aluno. Porque eu não acho que me traz insegurança nesse sentido, porque é lá conversar de forma empática. Eu sou psicóloga, né, gente? Então, pra mim, conversar com o aluno, pra mim, é fichinha. Então, pra mim, esse é o top 10. Qual que foi o seu? Também coloquei o mesmo, viu, Carol? Chamar a atenção dos alunos, eu acho que é a parte mais tranquila. Pelo menos pra mim sempre foi também. Não gerava insegurança e não era um desafio. De qualquer idade, né? De qualquer idade, exatamente. Porque lidar com crianças e com alunos é mais fácil que adultos. Nossa, então, por bem enquanto, o mais desafio aqui tá fácil. molezinha. Esse daqui tá fácil. Como é Isso que é pra aí. você? Fazer reunião de pais, eu coloquei no número 9. Por que eu coloquei no número 9? É um desafio? Apresentar pra gente, né? A gente já fala com um monte de gente, não é difícil pra mim. Eu coloquei porque me gerava insegurança, porque a preparação da reunião de pais que é um rolê. Mas também não era assim, porque tinha uma equipe, gente. Quando você tem uma equipe, você não faz as coisas sozinha, que é uma coisa que a gente ensina pra vocês aqui. Sempre fazer, não fazer nada sozinha. Então eu pensei nesse ponto, que não era uma coisa assim, nossa, que, meu Deus, eu vou me descabelar. Não era, era simples. A formação de professores, pra mim, era o meu 9. Meu 9 na sequência de desafios de segurança. Só na questão de organizar, porque demanda tempo, né? Sim. Então, para tempo na confusão toda de montar uma formação era o maior desafio. Mas em si, ministrar, formar, não, porque essa parte eu amo, Você ensinar adora, né? e falar. Então, essa parte não tinha segurança, não. Agora, o tempo para organizar a formação é que é um pouquinho mais complicado. Antes da gente continuar, avisando, gente, a gente tá aqui na minha casa. Então vocês estão vendo que o cenário tá um pouco diferente. A gente vai fazer... muito bom! E a gente vai começar a fazer esses vídeos aqui. Então, se vocês gostam, já deixa o like aqui pra falar com a gente que vocês gostam desse tipo de vídeo, que a gente vai fazer mais, batendo papo, como a gente já tem feito. Mas acho que vale esse adendo, né? E lembre-se de se inscrever, porque toda semana tem um vídeo novo. Dicas, estratégias para resolver os problemas no dia a dia da coordenação com mais segurança. Exatamente. Então vamos lá para um top 8. E aí o meu top 8 era o de formação. Por quê? Exatamente por isso. É pelo tempo, a questão toda de você ir lá, preparar, montar. Não é nem de falar com o professor, mas é da montagem, né? Gerava insegurança assim, que horas que eu vou fazer isso? Essa era a grande questão. Claro que tem vários vídeos aqui no canal que a gente vai deixar até linkado aqui embaixo, que ensinam vocês a conciliar esses estudos, porque envolve isso. Formar professor envolve você se preparar para formar. Sem dúvida. Então, vou deixar aqui o link aqui embaixo para vocês do vídeo que tem falando sobre isso, para vocês se prepararem também e não ser tão desafio igual não é pra gente. Qual é o seu 8, Má? Meu 8 é projetos, no sentido de elaborar projetos e acompanhar. Porque é o seguinte, eu sempre pensei da seguinte maneira. Um projeto, ele não pode sobrecarregar meu professor. Sim. Então, eu tinha que fazer com que ele se encaixasse na rotina, não só para gerar resultado para o aluno, mas principalmente para não sacrificar o professor. Sim. Então, é complicado criar um projeto que não matasse meu professor, que ele fizesse de bom grado. Porque tudo que acontece já é tão intenso numa sala de aula, e se você vem com um projeto, além dele não ser feito como deveria, gera um mal-estar com o professor. Então, a questão do projeto ele tinha que ser muito bem pensado. Sempre pensei dessa forma. Na vantagem do benefício para o aluno, mas principalmente para o professor, né? Encaixar na rotina. Então, isso é um grande desafio. A insegurança vinha na hora de mostrar ao professor e ele aceitar. De fazer parecer um mundo mágico, sabe? O projeto parecia um mundo mágico, né? Exatamente. Ele realizar com vontade, com empenho. Então, esse é meu top 8. Vai lá, o meu top 7 é assistir aula. Por que gerava insegurança? Primeiro era a grande questão de entrar dentro da sala. Aí no meu caso era específico, porque assim, entrava a Carol linda lá, linda, né? A pessoa humilde, gosto. Leonina, né, gente? Vocês sabem como é que é. E aí eu entrava na sala já com a visão de assim, ou a Carol
vai analisar tudo que eu tô falando, porque ela é psicóloga, ou a Carol vai resolver todos os meus problemas. Então colocava em mim uma expectativa, que às vezes assim, gente, eu não tô afim de aceitar essa expectativa. Mas então essa me gerava insegurança assim, quando eu ia pra sala, eu tinha que estar muito pronta para qualquer coisa que acontecesse e ter todos os problemas. Porque parecia que eu tinha que ter toda a resolução de problema na mão, né? Sempre assim, chama a Carol, porque a Carol vai resolver. E aí o meu top 7, é o 7 que nós É o estamos? 7. É relatório. Eu acho que a questão do relatório é outro documento muito delicado, porque as palavras têm poder. Então não é uma coisa que você vai registrar, dependendo da forma com que você escreve, ao invés de facilitar para a escola e ser um documento a favor, é uma coisa que pode ser contra a escola. E aí gera a insegurança de ficar montando Quais isso, as né? palavras adequadas utilizar, o que realmente eu posso falar sobre o aluno, o que eu devo falar que vai ajudar ou vai ser do objetivo daquele documento ou não. Sim. Então, redigir um relatório, além do tempo que demanda para pensar nas palavras corretas, não virar uma carta. Virar, de fato, um relatório. É uma carta, né? Porque tem muito relatório que é carta, assim, discorre a vida inteira. É, porque aí você se perde, você não sabe nem o que era pra Não tem uma mais. estrutura, né? Isso, exatamente. Inclusive, se vocês Estrutura. quiserem É isso. um vídeo sobre estrutura de relatório, comenta aqui embaixo que a gente pensa que a gente vai fazer um vídeo desse. Maravilha. O 6, então. O 6, pra mim, é enfrentar pai furioso. Eu acho que é um dos desafios que mais geram insegurança na apresentação. Porque, gente, é um ser humano, às vezes eu, que sou pequena, mas você também, que é maior que você, às vezes, você tem que lá dar uma acalmada na pessoa, de uma forma que não pareça que você só tá querendo colocar pano quente. Que é a questão da insegurança é como é que eu vou acalmar o pai e mostrar pra ele que eu não quero só simplesmente calar a boca dele, sabe? Fazer assim, meu Deus, fica quieto, pai, não quero saber do seu problema. É acolher. Sim. E fazer assim, pai, tá tudo bem, mas você primeiro tem que se acalmar pra eu conseguir te ajudar. Então essa é uma coisa que às vezes traz insegurança. Tá no top 6 porque é um pouco mais complexo, lidar com outra pessoa já é uma questão complexa. Sim, sem dúvida. Mas... ainda mais se estiver furioso. Exatamente, porque tem uma emoção muito forte envolvida, mas é por isso. Sim. Top 6 que nós estamos? Reunião de pais. Por que a reunião de pais, pra mim, era complexo, intenso, o desafio todo? Porque eu queria que todos os pais fossem muito bem atendidos. Então, orquestrar... que eles fossem, né? Orquestrar uma reunião de pais, onde todos conseguem sair de lá satisfeitos, onde os professores conseguem atender da melhor forma, dar suporte para todos ao mesmo tempo, porque a reunião acontece no dia em todas as salas. Então, ali está disponível, tendo todo o suporte, é intenso, foi muito desafiador muitas vezes, gerava insegurança, porque... sempre que estar em todos os lugares, né? Tem aquele molde que quer controlar tudo. Pra sair perfeito, eu tenho que estar em todos os lugares. E não funciona dessa forma. A gente tinha 4 unidades, tá, gente? Então não funciona. Exatamente. Então não funcionava estar em todos os momentos o tempo todo. Não tem como ser assim. Então o ideal, quando eu descobri que era preparar o meu professor para ele ter segurança naquele momento. Não, eu queria estar em todo lugar. E sabe uma grande questão que a Marcela tá falando, que lá na escola que a gente trabalhava, era em reuniões individuais. Mas aí tem uma insegurança também de como que você vai atender a todo mundo, sendo que você comanda a reunião. E aí tem essa questão assim, meu Deus, como é que eu vou dar conta de tudo, sendo que eu, a onipresente. A Marcela queria ser a onipresente. É isso. Não, porque tem que estar lá. Tem que estar lá, senão não vai funcionar. Não é assim, né, gente? Só treinar, capacitar o professor, preparar o que vai falar, como vai falar, que tudo se resolve. Exato. Vamos lá, é top 5. O 5 pra mim é fazer relatório. Ele já vai ficando um pouco complexo, aquilo que a Marcela falou, pela questão do cuidado com as palavras. Então, quando eu fiz faculdade de psicologia, a gente foi ensinada a fazer relatório. É um pouco mais leve pra mim fazer relatório? É, mas ainda assim eu fico, a Marcela sabe, eu sou insuportável com relatório. Ficava olhando cada palavra, cada coisa, então me traz assim, será que isso vai dar algum problema? Como que escreve isso? Então gerava, não era a insegurança, mas a insegurança tipo assim, eu preciso, esse relatório tem que estar perfeito, que aí assim, a da Marcela é onipresente, não é perfeccionismo, tá? Eu tenho essa problemática, a Marcela sabe disso. Se a Marcela, gente, vocês não têm noção, quando a gente faz as palestras, a moto, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Quando a gente faz as palestras e a Marcela coloca no drive e aí desconfigura, gente, eu fico maluca com ela. Eu falei, eu montei o slide todo bonitinho, você vai lá. E a gente até já conversou lá, linha antes agora. Mas entra uma questão de perfeccionismo. Então eu não aceito que o relatório esteja menos do que eu espero. Então, pra mim, isso gera uma insegurança. E o seu, Mar? 5. Bom, recados da direção. Passar recados da direção, e às vezes a gente sabe que não é bem recado, né? São diretrizes e normas. Às vezes são mandos, né? Comandos, bem específicos. Recado por recado não, mas o comando da direção que gera um desconforto.
E vocês sabem que às vezes um comando da direção nem sempre, ou uma orientação, ela se encaixa ou ela é adequada. Aí é que tá. Às vezes o que você vai dizer não era adequado pro momento. Mas é o que mandaram você falar. É aquela ideia de obedece quem tem juízo, né? Como é que é? Então, porque às vezes tem certas situações que independe da vontade da coordenação, independe do professor, mas precisa acontecer. E eu entendo que a direção às vezes precisa se posicionar dessa forma. Precisa ser mais firme, né? E aí, como encontrar o meio termo para que aquilo soe menos pior pro professor? Você é meio que botar um paninho, sabe? Se quando nem eu concordava com aquela ideia. Isso é pesado. É complicado. Agora nós vamos entrar no top 4, que são os mais desafiadores, que geravam mais segurança. Eu acho que o meu era conferir o 4, né? Conferir semanário e pontuar erro. Porque quando eu lembro, isso é real, gente. Quando eu virei coordenadora, eu tinha muita noção que eu não tinha feito pedagogia. Então eu ficava muito na insegurança de falar. Aí eu lembro que a Marcela falou assim, você sabe o que você tá falando, é só falar, pontuar. Mas me gerava muita insegurança essa questão de ter que ir lá. Não era nem corrigir, eu sabia qual era o erro, às vezes. O que tinha. Mas como que eu vou falar isso pro professor, sendo que eu não tinha pedagogia, sendo que eu não era especialista? Aqui entra aquela questão que muitas eu sei de vocês que tem essa problemática, principalmente Fundamental 2 e ensino médio, que não ser especialista. Aí a grande questão eu tive que parar e me formar. E saber o que eu tava falando. Então é muito ter esse critério. Mas era uma coisa que me dava muita insegurança. Certo. Nós estamos qual número? 4. Número 4. Pra mim, eu acho que assistir às aulas, Carol. Assistir às aulas é um momento desafiador e de muita insegurança, porque você meio que invade, né, o local do professor. Ele não é que você invade, ele sente como se fosse uma invasão e não é nada disso, né? É extremamente importante. O nosso olhar amplia a prática do professor, encontra pontos cegos da melhoria, é extremamente necessário. Só que é desconfortável, o professor se sente vigiado. Não era essa a intenção com o tempo, claro. Com o tempo muda. Mudou muito, melhorou o processo, a gente criou os indicadores do que observar, como se portar. Então criou uma cultura dessa parceria, mas no começo não era assim, né? Sim, então que é uma coisa até que a gente ensina no método Liderar de Sutileza, que a gente tem um módulo inteiro só pra assistir aula, porque a gente sabe que essa é a insegurança de muita gente. E deixa de realizar. E só que quando deixa de realizar, existem problemas que você evita. Poderia evitar, poderia melhorar o processo na sala de aula. Mas é fazer muita coisa, né? Muda totalmente a dinâmica quando você tá dentro e vendo o que de fato tá acontecendo. E o outro desafio nessa questão é encontrar horário na agenda, parar e pedir para não interromper. Porque aí você entra, alguém bate na porta, Marcelo, tem um minutinho. Mas aí toda a sala de aula olha para o recado, o professor não consegue continuar a aula, então existe a problemática nessa questão da logística também. Sim. Então era realmente muito complexo. E para bater o horário com o horário que o professor tá lá, principalmente que é de Fundamental 2 ensino médio, que tem horários específicos, também, isso também era um desafio grande, né, Má? Sem dúvida. O meu top 3, gente, vamos lá. Montar e acompanhar um projeto. E aí o meu, olha a diferença meu e da Marcela. O dela tava lá embaixo, eu tô aqui em cima. Mas o meu envolve uma questão que é assim, fazer tudo. Sabe a mãozinha de polvo? A Marcela sempre teve mãozinha de polvo. Ela ainda tem, ela tem, deixou ela tem. Eu ainda tenho, mas em algumas específicas. Mas acompanhar projeto pra mim é um dos mais desafios que me traz mais segurança, que é assim, cronometrar e bater os acompanhamentos. O projeto em si, pra montar, eu não acho que é tão desafio, mas o acompanhar me traz uma segurança. Tipo assim, será que eu vou dar conta de acompanhar de toda semana, fazer no horário certo e acompanhar? Porque, gente, a agenda de coordenador é aquela loucura, né? Então, e tá tudo bem em alguns momentos. E na hora, até a Marcela falou isso, eu até conversei com a Mar esses dias, a gente tava falando da festa junina, lembra que era um mega projeto? E aí, eventos são grandes projetos, né? E aí eu lembro que você falou assim, mas na época deixava tudo. E na minha cabeça, quando eu era coordenadora, eu não podia deixar nada de mão por causa do projeto. Na verdade, não é que deixa, é que você acaba flexibilizando. Dar o foco em outra coisa. As prioridades, quais são as prioridades? Você não deixa de realizar, mas você diminui a intensidade, por exemplo, de acompanhar uma aula naquela semana específica do evento. Sim, né? Aí acho que era mais focado nisso. E o seu, como é que tá o top 3 aí? Qual top 3? Peraí que agora eu me perdi na minha lista aqui. Eu falei sobre pontuar, professor? Não, falou não. Pontuar, professor, é algo que gera insegurança. Primeiro que você vai apontar algum erro, muitas vezes, uma questão que precisa ser melhorado. E quando você traz esse questionamento e é preciso fazer, o professor não recebe da melhor forma, nem sempre. Não. Existe um processo hoje que a gente desenvolveu, no qual a gente tinha um passo a passo para que seja bem recebido pelo professor. Mas enquanto eu não tinha. Mas ainda assim, mesmo com o passo a passo, até tá no meu top 2 também. Mesmo com o passo a passo,
ainda é outro ser humano. Mesmo que você se prepare, você faça... Vai gerar insegurança, tipo assim, será que vai dar certo aquilo que eu planejei? Porque, como diz minha mãe, papel aceita qualquer coisa. Agora o ser humano já é diferente. Sim. Então traz a insegurança, tipo assim, você pode se preparar, e é importante que se prepare, como a gente sempre fala. Até o vídeo anterior, que eu vou deixar linkado aqui, a gente falou sobre pontuar e como fazer e as nossas experiências. Mas ainda assim é outro ser humano. Você não tem como saber o que o outro vai achar. E aquela questão, né? Pelo menos eu tinha essa questão, eu não quero desagradar. É preciso melhorar, mas eu não quero te desagradar. E eu já sou da seguinte opinião, eu desagrado se necessário. Eu já sou mais prática, mais isso, eu já não consigo. Eu sempre ia pelas beiradas, né? Então, isso pra mim era um desafio. E foi uma coisa que eu tive que ir aprendendo, porque eu era muito prática, gente, muito. Sempre, ainda sou, né? Mas melhorei muito. Mas essa era uma grande questão. E aí eu falei meu top 2 que era pontuar, e o seu top 2 é qual? Top 2? Pai Furioso. Acho que o Pai Furioso é uma questão, como você trouxe anterior, né? Pra você não era tão pesado. Mas encontrar palavras, como você trouxe, para acalmar um professor. E outra coisa, a questão é que quando o pai estava furioso, ele tinha um problema ocorrido dentro da escola. Que normalmente, onde que eu estava nessa hora? O que foi? Qual foi a minha parte? É meio que uma sensação de culpa. Exatamente, como assim o professor que já foi orientado, que passou por uma formação, onde há um acompanhamento sério da instituição, está causando esse problema pro pai. Esse desconforto, né? Então, assim, era, pelo mesmo tempo, insegurança, mas ao mesmo tempo que ele falava, você tá certo, porque, assim, é totalmente errado ter tido esse problema onde numa instituição há uma direção, há uma coordenação e um professor que foi orientado. Então, era muito desagradável também. Então, é extremamente complexo. Foi pra mim muitas vezes. Ó, e aí, eu acho que agora entra no top 1. Pra mim... Uma vez eu ouvi do pai assim, Carol. Fala aí. Olha também, foi uma situação extremamente complexa, né? E a mãe falava assim, mas eu que pago suas contas. Nossa. Porque nosso colégio era particular. Gente, então, o pai furioso também receber as regras e as normas, porque era um colégio que ele paga, então ele acha que manda. Foi muitos aforos que eu já ouvi, hein? Foram muitos. Nossa, esse é um negócio que eu acho o mais difícil de lidar com pessoas. É a pessoa achar que ela comanda em você porque ela paga. Os alunos fazem isso muitas vezes, né? Achar que manda na escola porque... Vem de uma cultura familiar. Vem uma cultura familiar. Mas pra mim não era tão complexo, acho que por questão de ser psicólogo, então eu já tava uma vazada, né? E o meu top 1. Aí vamos ao top 1 aqui. O recado da decisão da direção, que foi o que a Marcélia falou. A minha questão é, como que eu vou fazer parecer que isso é bom pro professor? E às vezes não tinha como. E às vezes era tipo assim, gente, elas reclamavam. E fazia, né, o bonde da reclamação que a gente chama, né? Isso. Só que eu falava, não é uma decisão minha. Entendo, você não valida. É uma coisa importante que a gente sempre fala. Você não valida que a pessoa tá certa. Mas entenda a sua insatisfação, mas é isso que vai acontecer. Não é uma decisão que veio de mim. Isso é uma coisa que tem que ficar clara, né, Má? Porque às vezes a insegurança vem, como é que eu vou explicar? Vai explicar que não veio de você. E que você vai fazer o máximo pra ajudar. Mas ainda assim é um negócio que... Como que eu vou fazer pra explicar esse negócio, professor? Sem contar que na hora que você vai apresentar, aí você já fica aquela cara, né? Tem que ter muita segurança para apresentar, porque senão vira uma grande discussão. Vira. E assim, e não é uma discussão que você vai conseguir resolver às vezes. Porque pode perder o controle. Isso, pode perder o controle. E também não é uma decisão que você vai conseguir resolver. Porque muitas vezes não envolve a sua decisão. Então você não vai conseguir resolver. Você vai conseguir amenizar. Sim. Mas resolver, não. E às vezes amenizar não é o que o professor quer, ele só quer que não fosse daquele jeito. Isso mesmo, não quer aceitar. Não é nem que tem que flexibilizar, nada disso. Não, ele quer. Ele acha que não é correto. Então você vai lá e discute com a direção. Mas ninguém nunca faz isso. E qual que é o seu top 1, Má? Top 1 é conferir semanário. No nosso colégio a gente chamávamos de semanário. Algumas instituições chamam de planejamento. E nessa questão é muito detalhado, você precisa ter uma base muito grande, Sim. Não é que você tem que ser especialista. No mínimo eu tenho que saber o que é esperado para a faixa etária, para o bimestre, para aquela semana, para ver se o planejamento está de acordo. Só que não é um planejamento para ser olhado. Nossa, Cristo. Quantos planejamentos eu tinha que analisar detalhadamente? Você já foi coordenador de quantos professores? O máximo que você chegou? Ai, Carol, agora acho que mais de 20. Olha, 20 mais de 20. Cristo, pai. Então eu tinha que dividir por dias, porque não dá para ser olhar com detalhes criteriosos em comparação ao que é esperado de determinada disciplina e no outro só passar o olho, porque não é certo. Não. Tem que haver um indicador, tem que haver como a gente ensina as meninas dentro do método, para que seja justo e imparcial. Então, sabe uma coisa que você me lembrou? A gente tá lendo o livro do Clube Diamante, que é o Rápido e Devagar. E lá ele fala uma coisa que ele tinha os critérios da prova, ele respondia. Porque ele percebia que era o seguinte.
Esse livro ele é muito legal, gente. Ele é grande, a gente já avisa, mas ele é legal. E aí, uma excelente leitura. Depois deixa aqui, Carol, pessoal, na descrição. Isso, vou deixar aqui. E aí, o que acontece? Lá ele falava que ele tinha a questão das provas e ele analisava assim, se ele responde, por exemplo, se o aluno ia bem na primeira questão, as outras ele dava uma nota acima, assim, porque ele já levava. Agora, e aí, quando o aluno já ia mal, meio que já entrava no consciente dele, ele não tá tão bem assim, e já ia. E aí ele começou a fazer diferente, ele fazia toda uma questão 1, toda uma questão 2, e aí ele ficou frustrado. E aí ele ficou frustrado, porque o aluno que tava, tipo, valia 2 a questão, e ele tirava 2, na outra ele tirava muito mal e ficava arrasado. E é isso, acho que envolve isso, essa questão do critério, de como você analisa todo mundo junto, sem embasar. Também teve outra coisa que ele falou no livro, que era de juízes, que eles faziam... não lembro uma pesquisa. No livro ele explica direitinho. Que os juízes ao longo, era assim, fizeram uma pesquisa, os juízes ficavam 4 horas fazendo. E aí eles tinham as pausas. E aí conforme vai dando o máximo de tempo, depois perto do almoço, que eles iam ficando cansados, eles recusavam mais os pedidos. Eu realmente, Carol, eu lembro dessa parte da nossa leitura, ele fala exatamente isso. Então tinha tendência, conforme estava mais cansado, ou voltava do almoço, a recusar os pedidos de soltura. Eu acho que era isso mesmo. Era isso mesmo. Alguma coisa nesse sentido. E olha só, como cientificamente sempre está ligado às nossas ações e o quanto é importante a coordenação buscar esses conhecimentos sempre fora do muro da pedagogia. Total. Porque a ciência tem muito a colaborar muito. e precisamos entender como nós funcionamos. E sabe uma coisa? E ter os critérios indicadores é essencial. E aí, essa questão disso que a gente tá falando de ciência, de ser... Tá vendo como aqui a gente passou os nossos top 10 e eu quero que vocês comentem aqui. Lembra de comentar o seu também. E foi muito pessoal, mas você viu que, mesmo sendo um nível maior, eram as mesmas temáticas de dificuldade? Muitas vezes de acompanhar, de como pontua, de não ser especialista, de ter um cuidado. E eu acho legal isso porque a questão da coordenação, os desafios e a insegurança, às vezes regem o mesmo ponto para vários coordenadores. A gente tem muitas alunas, muitos lá no Instagram. Quem não segue a gente no Instagram, tá aqui embaixo para vocês seguirem, tá? Então... vai lá, segue a gente e a gente vê muita coisa em comum. E aí entra a grande questão, né? Porque a gente tá aqui pra ajudar. Então a Marcélia, eu quero que ela fale pra vocês um rolê que vai ter aí, um negócio pra vocês se prepararem pra gente poder ajudar vocês. Bem lembrado, né, Carol? A gente estamos aí preparando um material incrível pra vocês. Serão 3 aulas gratuitas, a coordenação 2.0. É hora de atualizar os conhecimentos para enfrentar os novos desafios que estamos tendo diante de tantas mudanças na educação. Então, prepare-se, semana que vem as inscrições para vocês saberem mais estratégias e resolver os problemas no dia a dia com muita segurança. Isso, e para quem está assistindo depois do dia 9, o link vai estar aqui embaixo para você se inscrever já na Coordenação 2.0 e saber que nova fase, que eu tenho certeza que você já sabe, mas a gente vai explicar com mais detalhes lá na página que você tem que se inscrever. Para se inscrever, tem que clicar aqui e colocar o e-mail direitinho, o seu melhor e-mail. Não vai com o e-mail que você não usa não, porque tem que estar ligado nas aulas. Então clica aqui se você passou depois do dia 9. Acho que é isso, né, Márcia? Porque se fosse só 10 desafios, tava bom, né, gente? Nossa. Vem mais, hein? Mas vem com a gente que essas aulas vão ser incríveis. Vem logo e é isso. Gostou do vídeo? Dá aquela curtida, compartilha com outras coordenadoras e vamos na Coordenação 2.0. Se prepara que vai ser muito bom, hein? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.